Olá, boa noite, eu sou Marta Ferreira e começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 21 de abril. Ministro Alexandre de Moraes, do STF, determina a quebra do sigilo das imagens do circuito interno do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, data da invasão do prédio. Moraes também determina que a Polícia Federal ouça os servidores do GSI presente nos atos. Este é um dos destaques de hoje e você acompanha também nesta edição. Plenário virtual do Supremo analisa decisão monocrática que suspendeu o artigo da Lei Federal que presume boa-fé de empresa compradora de ouro. A audiência de conciliação no STF vai discutir as mudanças no marco legal do saneamento básico. E ainda, reportagem especial mostra a grandiosidade do edifício sede do TSE, a última obra inaugurada pelo arquiteto Oscar Niemeyer em Brasília. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, determinou a quebra de sigilo das imagens do circuito interno de segurança do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, data dos atos golpistas em Brasília. A Alessandra Castro tem as informações. O ministro Alexandre de Moraes deu 48 horas para que o Palácio do Planalto envie as imagens do dia 8 de janeiro que estão em poder do Gabinete de Segurança Institucional. Na decisão, que é desta sexta-feira, Alexandre de Moraes define o mesmo prazo de 48 horas para que a Polícia Federal tome os depoimentos de todos os servidores do GSI que estavam no Palácio durante a invasão. Ele determina ainda que o ministro interino do GSI envie cópia integral da sindicância apurada no âmbito do gabinete para apuração das condutas dos agentes públicos civis e militares envolvidos. Alexandre de Moraes é o relator de investigações sobre os atos golpistas de 8 de janeiro. A ação de servidores do GSI ganhou repercussão nesta semana após a divulgação de imagens que mostram o ex-ministro do gabinete, general Gonçalves Dias, entre os invasores. E o plenário virtual do Supremo começou a julgar duas ações contestando leis estaduais do Rio de Janeiro e de Goiás que estabelecem normas de proteção aos consumidores filiados a associações de socorro mútuo. Vamos ver na reportagem que eu fiz mais cedo. As associações de socorro mútuo são entidades sem fins lucrativos em que os associados contribuem com valor para a manutenção da sede de funcionários e para a divisão de despesas. O objetivo é ajudar os membros em caso de necessidade. Entre as atividades mais comuns estão a assistência à saúde, assistência jurídica ou assistência para danos causados a veículos. Duas leis estaduais, uma de Goiás e outra do Rio de Janeiro, regulamentam nesses estados as atividades dessas associações. A Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização entrou com ações no Supremo questionando essas normas. Um dos argumentos é que essas leis estariam legitimando a oferta ilegal de seguros feita por associações que concorrem com as empresas do setor de forma desleal, porque não se submetem às normas legais e regulatórias do mercado. A entidade alega ainda violação aos princípios da livre concorrência, da isonomia e da defesa do consumidor, e ainda usurpação da competência privativa da União para legislar sobre o tema. Os dois processos estão em julgamento no plenário virtual. O relator no Supremo é o ministro Gilmar Mendes, que aceitou o pedido feito pela entidade autora. Ele entendeu que houve ofensa à competência privativa da União para legislar sobre matéria de direito civil, seguros e sistema de captação da poupança popular, além de violar competência exclusiva da União para fiscalizar o setor. Assim, julgou as normas inválidas. O prazo para os demais ministros apresentarem seus votos termina no dia 2 de maio. E ainda falando do plenário virtual, está para referendo dos ministros uma decisão liminar do ministro Gilmar Mendes, que suspendeu o artigo da Lei Federal que presume a boa-fé da empresa compradora de ouro.
Quem explica melhor a discussão é Regina Souza. A decisão do ministro Gilmar Mendes foi em 2 ações diretas de constitucionalidade de autoria dos partidos Socialista Brasileiro, Rede Sustentabilidade e o Partido Novo. Para os partidos, a norma como foi redigida abre caminho para que as distribuidoras de títulos e valores imobiliários comprem ouro e arquivem as informações fornecidas pelos vendedores, muitas vezes poceiros e garimpeiros ilegais, sem nenhuma outra providência no sentido de comprovar as informações. Para o ministro Gilmar Mendes, a ausência de ação governamental para prevenir as irregularidades na cadeia de extração e comércio de ouro no país põe em xeque a observância de outros mandamentos constitucionais, como o dever de preservar e restaurar processos ecológicos, promovendo o manejo ecológico do ecossistema. Além da suspensão da eficácia da norma, o ministro Gilmar Mendes pede ao Executivo a adoção de uma nova legislação para a fiscalização do comércio do ouro no país. O julgamento no plenário virtual vai até o dia 2 de maio. E as mudanças no marco legal do saneamento básico vão ser discutidas em uma audiência de conciliação no STF. Quem traz os detalhes é a repórter Viviane Novaes. A audiência de conciliação vai servir de base para o julgamento de uma ação. Nela, o Partido Novo questiona 2 decretos assinados pelo presidente da República que regulamentam o novo marco legal do saneamento básico. O ministro Luiz Fux convocou o advogado-geral da União, o procurador-geral da República, o presidente do Partido Novo e representantes da Agência Nacional de Águas, Associação Brasileira de Direito de Infraestrutura e Associação Brasileira de Empresas Estaduais de Saneamento. A audiência está marcada para 23 de maio, aqui no Supremo Tribunal Federal. E a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça condenou à prisão o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Roraima por recebimento irregular de auxílio transporte. Samanta Peçanha. Por unanimidade, a Corte condenou o conselheiro Henrique Manuel Fernandes Machado, ex-presidente do Tribunal de Contas de Roraima, a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial semiaberto pelo crime de peculato. De acordo com o Ministério Público Federal, em 2015, no exercício do cargo de presidente do TCE, o conselheiro teria recebido, a título de auxílio transporte, os valores relativos ao período em que ficou afastado cautelarmente do cargo, entre novembro de 2011 e julho de 2014. Como efeito da condenação, o colegiado decretou a perda do cargo de conselheiro da Corte de Contas. O réu havia recebido a mesma punição na ação penal 327, na qual foi condenado a pena de 11 anos e 1 mês, também por peculato. Assim, a Corte manteve a cautelar de afastamento do conselheiro das funções até o trânsito em julgado da condenação. Ao estabelecer a condenação, o relator do caso, ministro Francisco Falcão, entre outros fundamentos, apontou que o então presidente da Corte de Contas usou maliciosamente o cargo que ocupava para buscar vantagem pessoal, maculando também a imagem do tribunal, além de provocar desfalque aos cofres públicos. Por isso, ele também vai ter de ressarcir valor aproximado a R$ 297 mil. A seguir, a AGU agora tem integrante em grupo de trabalho jurídico do Comitê das Nações Unidas. Voltamos em instantes. A Advocacia Geral da União conta agora com um integrante que lidera um grupo de trabalho jurídico no Comitê das Nações Unidas. Confira na reportagem de Wesley McAllister. Você já deve ter escutado em algum momento a expressão "o céu é o limite", não é mesmo? Mas qual seria esse limite? Onde ele começa e onde termina? Essa é uma pergunta que há muito tempo não é consenso entre as autoridades mundiais. Os Estados Unidos, por exemplo, têm uma definição própria utilizada pela NASA. Já para a Federação Internacional de Aeronáutica, a FAI, o limite é outro, como explica a PhD em Astrofísica e professora em Cosmologia do Centro de Gravitação e Cosmologia da Universidade de Hangzhou, na China.
Hoje em dia, a gente acredita que acima de 100 quilômetros seja esse limite e é o limite estabelecido pela Federação Internacional da Aeronáutica. Contudo, a NASA estipula 80 quilômetros acima do nível do mar. E qualquer piloto que voe acima dessa altura acaba recebendo um selinho de astronauta. E foi exatamente isso que aconteceu com o engenheiro de Minas Gerais, só que no caso dele foi de uma maneira diferente. Então, tive o privilégio, de ser o primeiro cidadão civil brasileiro a ir para o espaço, o segundo cidadão brasileiro e o primeiro mineiro, né? Então tem esse orgulho aí de levantar essa bandeira de Minas também, que eu sou apaixonado por aqui. Para realizar o feito, um sonho de criança, Victor participou de uma ação promocional de uma empresa de criptoativos e a compra lhe deu direito a concorrer a uma viagem ao espaço pela empresa norte-americana Blue Origin. E não é que a sorte estava com ele? Comprei um NFT, que foi um token, que foi basicamente um ingresso para essa comunidade. E lá eles sortearam, então, um assento para esses investidores, que seria feito, então, esse voo espacial no dia 4 de junho do ano passado. E aí, assim, de forma totalmente despretensiosa, eu ganhei isso. E para mim foi uma surpresa. Mas o que a AGU tem a ver com isso? Existe desde 1958 um comitê das Organizações das Nações Unidas chamado UNCOPUS, sigla em inglês, que em tradução livre seria algo como Comitê das Nações Unidas para Uso Pacífico do Espaço Exterior. E o Brasil integra o grupo desde sua criação. O órgão discute a regulação para o setor e é dividido em 2 subcomitês, um técnico e científico e outro jurídico. E agora, em 2023, a Advocacia Geral da União passa a desempenhar um papel importante no comitê. Isso porque um membro do órgão passou a liderar o grupo de trabalho jurídico responsável por auxiliar o Comitê das Nações Unidas a discutir os avanços na legislação internacional sobre o espaço sideral. O anúncio da nomeação do procurador federal Ian Grosner, que atua na Agência Espacial Brasileira, ocorreu durante a realização do subcomitê jurídico que acontece anualmente em Viena, na Áustria. O subcomitê jurídico ele tem exatamente a função de preparar para o comitê plenário todas as informações relacionadas aí às normas de direito internacional sobre o uso do espaço exterior. Então, o nosso papel da Procuradoria Federal junto à Agência Espacial Brasileira, dando esse suporte necessário jurídico, né, à Agência Espacial Brasileira, é que nos coloca na condição aqui de atores. E essa condição de atores nos leva de volta à pergunta inicial da nossa matéria. Hoje nós vimos que não há um consenso jurídico internacional sobre a questão do espaço exterior. Então, o nosso trabalho aqui, o meu trabalho agora, que se iniciou essa semana de presidente, é tentar realmente chegar a um consenso entre os países membros do COPUS, né, sobre a questão da definição e delimitação do espaço exterior, que é uma questão antiga, e isso é muito importante. Por quê? Porque o espaço aéreo ele é da soberania do Estado. E a presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso participou da abertura da capacitação de servidores do sistema socioeducativo do Estado. O objetivo é aprimorar cada vez mais o atendimento oferecido aos menores em conflito com a lei. A reportagem é de Fernanda Fernandes. Gestores e servidores do Sistema Socioeducativo de Mato Grosso participarão durante 3 dias de um curso na sede da Justiça Estadual sobre o plano individual de atendimento do adolescente em cumprimento de medida de restrição de liberdade. O objetivo é aprimorar o trabalho multidisciplinar e de integração desenvolvido com esse público nas unidades de internação. A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso abriu a programação. Essas pessoas são altamente responsáveis pelo que vai acontecer na vida desses adolescentes no dia a dia. São eles que estão ali tomando conta, que estão ali em contato mais direto. E é preciso que nós, então, chamemos a atenção para essa importância. Primeiro, a gente tem que desenvolver um bom diagnóstico em relação à situação
familiar, educacional, profissional do adolescente, para poder adequar uma política pública que seja de acordo com a sua situação de vida pessoal. A gente vê a necessidade de um acompanhamento individualizado dos adolescentes, a fim de que eles não voltem a delinquir. Então é isso que é o nosso principal objetivo, o acompanhamento, trazer esse indivíduo, esse adolescente de volta à sociedade. No evento, uma das palestrantes compartilhou uma experiência muito positiva, vivenciada com menores em conflito com a lei no Maranhão. Lá nós temos o programa Jovem Aprendiz, que o adolescente, quando ele passa pela fase intermediária do programa socioeducativo, nós colocamos ele para fazer um curso profissionalizante e depois nós encaminhamos ele para o Jovem Aprendiz. No primeiro dia do curso, a turma também participou das dinâmicas propostas pela Justiça Restaurativa, o que foi a deixa para um convite da desembargadora, que também preside o NUGJUR, uma parceria para que sejam realizadas capacitações de facilitadores de círculos de construção de paz, com esses profissionais que atuam no segmento. Coincidentemente, as instrutoras que vieram do Amazonas, elas têm isso como prática. Elas já têm esse olhar, essa habilidade, que isso é bom, que isso faz a diferença na vida deles e facilita o trabalho e facilita também que eles cumpram o seu papel, o seu propósito no socioeducativo. No próximo bloco, a gente fala sobre o seminário que discutiu os direitos dos povos indígenas. Voltamos já já. Em Alagoas, 12 juízes que atuavam como substitutos em comarcas do interior do estado foram titularizados durante solenidade na presidência do TJ. A reportagem de André Risco. Os magistrados foram aprovados no concurso concluído em 2021 e tomaram posse em março de 2022. O presidente Fernando Tourinho destacou a importância desse momento para o judiciário alagoano. Os juízes titularizados, eles vão ter aquela comarca para chamar de sua. Eles vão ter aquele porto para atracar e poder desenvolver e prestar um melhor serviço. Eles não ficarão só lá, obviamente, porque o cobertor é curto lá da magistratura lagoana, mas acreditamos que vai melhorar o atendimento à população lagoana. O juiz Caio Evangelista, que atuava na comarca de Porto Real do Colégio, agora assume a comarca de Quebrangulo. A gente deixa de ser juiz substituto e agora passa a ser juiz titular, mas a vontade e o desempenho da função vai ser o mesmo. A gente vai trabalhar com muito afinco, muita dedicação para entregar uma prestação jurisdicional célere e de qualidade para toda a população do estado de Alagoas. Durante a cerimônia também foi realizada a posse da juíza Soraya Maranhão como titular do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da capital. Segundo ela, que já está na magistratura há 13 anos, a nova responsabilidade traz grandes desafios. Espero poder contribuir com vários projetos, continuar os que já estão em andamento e também inovar em outras ações que envolvam também crianças que vivenciam situações de violência doméstica. O foco da vara serão as medidas protetivas, porque realmente elas têm que ser eficazes para proteger o direito à vida da mulher. Então, assim, teremos esse desafio de estar sempre aprimorando o trabalho e dar celeridade a todos os processos lá da unidade. O desembargador Tutimé Zairan, que está à frente da Coordenadoria da Mulher, afirmou que a posse de uma mulher à frente desse juizado é bastante simbólica. É pela primeira vez que uma unidade de proteção à mulher, na luta contra a violência contra a mulher, vai ser presidida, comandada por uma mulher, né? Que obviamente até por uma questão de identidade, né? Tende a funcionar com, vamos dizer, com mais eficiência, com mais sensibilidade para a causa, né? Então acho que a gente avança, né, no sentido de prestar cada vez mais um serviço melhor. E o Tribunal Superior Eleitoral participou do seminário Constituição e Direitos Indígenas, promovido pelo Ministério dos Povos Indígenas. Maíra Alves tem mais detalhes.
Foi assim que o seminário Constituição e Direitos Indígenas foi aberto, com o rito do líder indígena Júnior Churucu. Estiveram presentes diversas lideranças, como a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, e a assessora do Núcleo de Inclusão e Diversidade da Secretaria-Geral da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, Samara Pataxó. Samara participou do debate cujo tema era Para Além da Tutela, uma nova política indigenista, sob a égide do direito constitucional, onde pôde compartilhar um pouco da experiência profissional e integrar o Núcleo de Inclusão e Diversidade, criado durante a gestão do ministro Edson Fachin. A gente tem que transformar o sistema acessado, né? A gente também tem que ser transformadores, né? Porque, embora nós tenhamos uma origem, uma ancestralidade, uma bagagem, e por muito tempo esse foi um não lugar para nós. Não tinha lugar à mesa, não tinha lugar ao judiciário, não tinha lugar no legislativo, não tinha lugar no executivo. E a partir do momento que a gente chega, a gente tem a missão de transformar aquele lugar acessado. O meu desafio dentro do TSE, além dessa questão da chegada, de ajudar a implementar algo inédito, é também lutar por maior participação política dos nossos povos indígenas e dos demais grupos subrepresentados, no qual eu também cuido. Por fim, a assessora aproveitou o encontro para convidar todos os presentes às ações do Abril Indígena, que estão sendo realizadas na sede do TSE, como, por exemplo, a exposição Eleições e Povos Indígenas, aberta para todo o público, além de um seminário com indígenas e integrantes da Justiça Eleitoral de diversos estados, que será realizado no dia 26 de abril. Hoje, a nossa capital federal completa 63 anos e não dá para falar do aniversário de Brasília sem lembrar de Oscar Niemeyer. As obras do arquiteto são símbolo da cidade e a sede do TSE foi um dos últimos monumentos de Niemeyer. Quem conta um pouco mais dessa história é a repórter Mariana Fabre. Com o nascimento de Brasília, pessoas de todas as regiões do país começaram a se mudar para cá. E isso gerou impacto até no cadastro de eleitores. Afinal, essa nova população teve que atualizar o domicílio eleitoral. E o primeiro eleitor a transferir o título para Brasília foi o próprio idealizador da nova capital, o presidente Juscelino Kubitschek. A mudança do governo federal do Rio de Janeiro para o centro do país trouxe junto a migração das sedes de diversos órgãos federais, entre eles o Tribunal Superior Eleitoral. Com o passar dos anos, o número de eleitoras e eleitores cresceu e o trabalho da Justiça Eleitoral ficou mais complexo. Para atender a essa demanda, o TSE ganhou uma nova sede em 15 de dezembro de 2011, data em que Oscar Niemeyer, o arquiteto que projetou o prédio, completou 104 anos. Sustentabilidade foi palavra de ordem no projeto. 90% dos resíduos de papel, metal e plástico gerados durante os 4 anos de construção foram reciclados e a madeira usada veio de reflorestamento. Essa preocupação se manteve depois que a obra ficou pronta. Os elevadores acumulam energia para ser reutilizada depois. O sistema de coleta de esgoto a vácuo reduz o consumo de água. É feita a coleta seletiva de materiais recicláveis. A água das torneiras é reutilizada na irrigação dos jardins e nos serviços de limpeza. E em 2017 foi instalada a usina mini geradora fotovoltaica do TSE, fazendo desse o primeiro prédio do Poder Judiciário em Brasília a utilizar a geração de energia solar. Até mesmo as urnas eletrônicas têm até 98% dos componentes reciclados. Com todas essas iniciativas, o TSE alcançou, em 2021, o primeiro lugar no Índice de Desempenho de Sustentabilidade do Poder Judiciário e é um dos órgãos públicos mais sustentáveis do país. A sede do TSE mantém a característica moderna dos demais monumentos que deram a Brasília o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. E mais do que um símbolo arquitetônico, o Tribunal da Democracia atua na garantia dos direitos de milhões de cidadãs e cidadãos. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você
e um ótimo fim de semana.